Graça e paz, amados. Abramos o livro de Deus em João capítulo 4. João capítulo 4, nós lemos já esta noite, no começo da reunião de adoração e louvor e exaltação a Deus. Lemos de 46 a 54, mas nesta hora nós vamos só ler um versículo 50. Versículo 50. Apenas o versículo 50. Os irmãos podem ficar sentados. Vamos todos em uma só voz? Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Querido Deus, te louvamos pela tua presença neste lugar, pela tua presença conosco, tua presença em nós, pela habitação do teu Espírito Santo, que nos fizeste templo dele para a glória do teu nome. Neste momento precisamos, carecemos da tua graça, do teu grande poder e assistência. Age, abastece nosso homem interior na força do teu poder. E fala aos nossos corações, trabalha em nossas mentes e engrandece o teu nome esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos falar sobre fé produtiva. O propósito deste livro de João, do Evangelho de João, está exatamente no capítulo 20, versículo 31, que diz o seguinte: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja que estes está falando de sinais. João fala dos milagres sobre sinais. E o propósito desse evangelho é exatamente mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que é o Cristo. E se nós cremos nesse Filho de Deus, o Cristo, temos a vida em seu nome. Infelizmente, meus queridos, infelizmente mesmo, muitos hoje estão crendo num Jesus e estão atrás de um Jesus milagreiro, milagroso, aquele que pode curar, aquele que pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas a ideia do nosso mestre é muito melhor, muito maior do que nós estamos pensando. Na verdade, Jesus Cristo quer que a mensagem dele tenha mais poder de penetração na nossa vida do que exatamente os sinais. Na verdade, os sinais podem vir, podem acontecer, mas são transitórios, não é? E o que fica é o que você é em Cristo Jesus. Abre o livro de Deus, amados, no capítulo de Lucas, não é? 11, 29 a 32. E você vai ver como Jesus Cristo pensava sobre isso que eu estou falando. Os milagres são para testificar da mensagem. E essa mensagem tem que ser muito mais importante do que os sinais. Veja, você pode ler aí que diz: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e os condenarão, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então as pessoas estão desenfreadamente procurando milagres, prodígios.
quando deveria, e isso Jesus Cristo nos ensina nesse texto, poderia procurar Jesus pelo que Ele é. E amados do Senhor, é notório hoje, isso acontece. As pessoas, infelizmente, estão oferecendo um Jesus que cura, que faz tudo por você, e não há um comprometimento com Ele. E amados do Senhor, a Bíblia nos mostra que é notório hoje, que muitos enfatizam isso, os sinais, as maravilhas, sem o devido crédito à mensagem do Senhor Jesus Cristo. Não é? Quantas pessoas são como aqueles homens leprosos que foram curados 10, mas só voltou um para Jesus Cristo. E Deus mostra nesse texto, nós vamos aprender 4 lições preciosas nesse texto para as nossas vidas acerca da fé. E nós precisamos, amados, pensar nesse capítulo 4 deste evangelho, o evangelho de João, que os samaritanos, você vê, nós estudamos, meditamos na semana atrasada, que os samaritanos não precisaram de sinais para que pudessem crer em Jesus Cristo. Eles creram. Eles chegaram à conclusão: este é o verdadeiro Salvador do mundo. Este realmente é o Salvador do mundo. E disse a mulher: não é mais porque você disse, mas porque nós ouvimos dele isso. Irmãos, provavelmente pela afirmação de Jesus Cristo nesse texto, nesse próprio texto, amados, provavelmente o oficial do rei, a princípio, queria apenas um Jesus que era milagroso, um Jesus que podia sanar o seu problema imediato, que poderia curar o seu filho. Mas, amados do Senhor, Deus quer usar muito mais que nós criamos. Vamos ver 4 coisas, como eu disse, sobre lições preciosas nesse texto. Primeira lição, você fica com o olho no versículo 50. Começa com um imperativo. Qual é o imperativo aí do versículo 50? Vai. É uma ordem. É uma expressão de Jesus Cristo. É uma coisa que tem que ser obedecida. E, amados do Senhor, muitos palmilham um caminho diferente de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo manda, que Jesus Cristo diz. E nós vamos ver a palavra de Deus, abra o texto da palavra de Deus no capítulo 5 de Lucas 5. Veja o capítulo 5 sobre a pesca maravilhosa. Vamos ler o 4 e o 5. Lucas 5, 4 e 5. Quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus Cristo disse: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, e nada apanhamos, mas sob o quê? Tua palavra lançarei redes. Aprenda isso na palavra de Deus. O princípio de receber a ordem, acatar a ordem. Pedro havia tentado pescar a noite toda. Nos mostra a palavra de Deus, já estavam lavando as redes, estavam limpando as redes. Aí chega Jesus Cristo, entra num barco, senta e manda que ele afaste um pouco da praia e começa a falar, sentado lá. Começa a pregar, falar, a ensinar. E após esse ensinamento, diz a palavra que Jesus Cristo dá uma ordem a Pedro: vai ao largo, lançai as redes. E Pedro poderia questionar: mas eu passei a noite toda. Quantas vezes nós questionamos Deus dessa maneira? Mas Deus, por que tem acontecido isso? Por que fracassamos? Mas, amados, nós não podemos viver pelos nossos sentimentos, não podemos viver pelos nossos sentidos. A Bíblia diz que não te estrie pelo teu próprio entendimento, mas vamos ouvir o que Deus diz, o que realmente Deus quer para nós. E Pedro
realmente, eu creio que usado por Deus mesmo. Ele disse: Senhor, tentamos pegar, lançamos a rede na noite toda, não pegamos nada, mas sobre o quê? A tua palavra lançarei as redes. Este homem recebeu uma ordem de Jesus Cristo, no capítulo 4, esse oficial do rei. Esse pode ser também traduzido como servo do rei, ou uma figura do rei, podia ser até da realeza. Mas na tradução pode chegar a essa conclusão. Mas, amados do Senhor, Deus disse aqui, 26 quilômetros distante da sua cidade, disse a esse homem: vai. Isto é maravilhoso, amados, que quando nós somos submissos à vontade de Deus, nós não estamos atrelados à circunstância, ao momento, à coisa contrária. Ele tinha um filho prestes a morrer, ele estava morrendo, mas ele recebeu esta ordem de Jesus Cristo, diz: vai. Então muitos esperam sentir, muitos esperam ver primeiro. Na Bíblia Sagrada é o contrário. Jesus Cristo disse para a Marta: se creres, não te disse se creres verás, para Maria, se creres verás o quê? A glória de Deus. A gente está ao contrário. Eu preciso ver. Tem muito Tomé ainda por aí, né? Eu tenho que pegar, eu tenho que ver. Eu só vou crer, mesmo se ele ressuscitou, se eu ver. Mas Deus dá uma ordem aqui para este homem e traz uma lição para nossas vidas também. Não faça nada porque quer, não faça nada porque pode, mas faça porque Deus manda. Vai. Olhe para o seu problema, olhe para as suas dificuldades. Deus pode estar dizendo: vai. Trabalhe em cima do que eu digo, trabalhe em cima da minha palavra, e você terá um resultado diferente. Em segundo lugar, amados, a fé produtiva, confiar nos atributos de quem? No versículo 50, voltemos ao versículo 50. Achou? Veja o que diz aqui. Depois de vai, ele diz: vai, disse-lhe Jesus: teu filho vive. Que maravilhoso, irmãos, essa expressão de Jesus Cristo. Me ensinou durante esta semana próxima passada coisas maravilhosas. Por isso que eu coloquei ali: amados, confiar nos atributos de quem? De Jesus. O que é que tem a ver os atributos de Jesus Cristo com essa expressão, teu filho vive? A primeira coisa que eu vi nesse texto, que eu aprendi quando estava meditando durante a semana, desde segunda-feira passada que eu estou meditando nesse texto, eu vi um dos atributos, teu filho vive, o atributo da onipotência. Ele tem poder sobre as coisas criadas. Ele controla sobre todas as coisas. Ele é Deus. Ele é o Messias prometido. É aquele que realmente pode fazer todas as coisas. A expressão bíblica diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera onde? Em nós. Precisamos, amados, crer nesse atributo de Jesus Cristo, a onipotência, que pode todas as coisas. E ele disse: vai, teu filho vive. Ele estava, como eu disse, a 26 quilômetros de distância. E já tinha dado a ordem. Quem é esse Jesus Cristo que faz isso? Esse Jesus Cristo é Deus. Irmãos, nós precisamos acreditar, confiar inteiramente nesse atributo maravilhoso de Jesus Cristo. 2 maravilhosos atributos eu falei. O segundo atributo que eu vejo aí é a onisciência. Ele já sabia que o filho estava curado. O filho do oficial estava curado. Ele de longe, 26 quilômetros de distância. Mostra novamente aí, amados, o atributo da onisciência.
Ele sabia, ele sabe. Nós lemos em 23 de Jeremias, abra o livro de Deus aí, em Jeremias 23, que diz o seguinte: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Eu não sou um Deus de perto apenas, eu sou Deus também de longe. Por isso que quando aquela música chegou até aqui, que é um Deus de perto e não de longe, não podemos fazer isso. Não podemos negar essa onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Não podemos. Ele é um Deus de perto e também de longe. Amados, Jesus Cristo já havia curado muitas pessoas pelo toque, pela fala de perto, né? Orando sem tocar. Mas isso aqui era extraordinário. Ele curara aquele jovem de longe. Vai, teu filho vive. Aqui também ele manifesta não só onipotência, mas onisciência, como já falamos aqui, amados. Ele afirma naquele momento que não estava vendo, não estava presente lá com o filho do oficial. Teu filho vive. Não limite Deus a nada. Não limite Jesus Cristo a nada. Muitas vezes nós estamos limitando Deus pelas circunstâncias, pelos problemas. Este homem estava abatido, angustiado. Antes Jesus Cristo disse para ele: olha, você só me está procurando, se eu mostrar sinais, você vai crer. Este homem tinha ouvido o quê? Dos galileus, que tinham presenciado lá em Jerusalém, se você pode olhar no 45, ele tinha presenciado, os galileus tinham presenciado sinais, os prodígios de Jesus Cristo lá em Jerusalém, e creio que ele tinha ouvido destes homens. E Jesus Cristo referiu a isso, não veja o versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, ele tinha ido para Jerusalém, tinha vindo de Jerusalém, você pode ver isso no 45. Foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o filho que estava à morte. Olha bem o que Jesus Cristo disse. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ele tinha uma visão de Jesus milagroso, ouvindo das pessoas sobre Jesus Cristo, acerca do que Jesus Cristo estava fazendo, mas não cria naquele Cristo que era o Messias, naquele Cristo que era o propósito deste livro de João, que criamos que ele é o Cristo, Filho de Deus. E este homem começou a desenvolver a sua fé nesse diálogo, nessa conversa com Jesus Cristo. Isso, a fé vem por aí, nós vamos ver sobre isso. Mas, meus amados, a mesma coisa que o Deus, o Pai, fez muitas vezes, ele fez também. Abra aí, no 117 do Salmo, 107, versículo 20. Salmo 107, 20 diz uma coisa interessante, amados, que me encanta, me enche o coração. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe eras mortal. Veja, a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Vai, teu filho vive. Enviou a palavra de cura, de sarar, aquele filho do oficial. E nós precisamos, não de
coisas mirabolantes, etc. Nós precisamos de uma palavra simples. Nós precisamos, amados, acatar esta palavra. Primeiro foi o quê? Uma ordem. Agora, amados, nós precisamos crer nos atributos de Jesus Cristo. Ele não é limitado a nada, nem a espaço, nem a tempo, nada. Precisamos viver intensamente isso. Em terceiro lugar, amados, existe o quê? Uma simples atitude. Leia aí. O homem, fé. Uma fé simples num Deus grande. Uma fé simples num Jesus onipotente. Uma fé simples num Jesus onisciente. Eu tive uma crise muito grande no seminário. Eu lá no bosque, tinha lá, conversando com Deus, com uma crise interior muito grande, fortíssima, ao ponto de não crer na existência de Deus. Muitas vezes nós limitamos a Deus pelas circunstâncias, momentos, sentimentos, etc. E eu dizia: Deus, me dava uma grande fé em Ti. E veio ao meu coração, veio ao meu ser: eu não quero que você tenha uma grande fé em mim. Eu quero ver que você tenha uma fé simples num Deus grande. Eu é que sou grande, não a sua fé. Precisamos, amados, pensar nisso. Este homem recebeu de Jesus Cristo a palavra. E este homem creu em quê? Em cima de quê? Do mesmo jeito que Pedro creu no que Jesus Cristo disse, no que Jesus falou. Muitas vezes, quando eu estou em tribulação, em provações, dificuldades, crises grandes, eu disse: Deus, aqui não tá bom. Aqui também está em parafuso. Mas eu continuo crendo na Tua palavra. Pense nisso. Em todas as suas situações. Quando estiver bem, quando estiver mal, não importa, essa palavra dura para sempre. Pense nesse texto. Este homem creu na palavra de Jesus Cristo. A atitude que eu estou falando aí é um sentimento. É um sentimento interior que se expressa em ação. Este homem creu na palavra. A fé verdadeira, amados, verdadeira, se manifesta em obras. Porque uma fé sem obra é morta, diz Tiago. Ele não está contradizendo Paulo, mas ele está dizendo que a verdadeira fé, que pode ser traduzida no original por fidelidade, expressa com ações. Essa historinha de eu creio em Jesus Cristo, eu creio, não acredita mesmo, não confia mesmo, não é fé. A fé verdadeira vai de acordo com o que Deus diz, como Ele diz na sua palavra, amados. Nos mostra, veja o versículo 48, novamente. 48 diz o seguinte: Jesus lhe disse: se porventura não vês sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Amados, essa fé, um homem milagroso que este homem tinha, teria que ser mudada essa fé. Deveria ter um foco diferente, um novo foco. Foco que este livro nos mostra, como tenho falado, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que tenha vida eterna. O filho daquele homem voltaria, de alguma maneira, ou adoecer, ou sofrer alguma coisa e morreria. Por isso, o que não é importante, a cura para o nosso corpo, não é tão importante como é a cura da nossa alma. Queria num Cristo milagroso, mas Deus quer que você creia num Cristo ressurreto, poderoso, que levará você para a eternidade. Veja, abra em Lucas capítulo 10. Veja o pensamento de Jesus Cristo quanto a isso. Lucas 10, 17.
em diante. Veja, amados, como Jesus Cristo falou para os seus discípulos de algo real, verdadeiro, mas a ênfase que ele dá para a gente, que nos ensina como deve dar a ênfase correta nas coisas. 17 em diante. Então regressaram os 70. Jesus Cristo havia mandado os 70 para pregar, falar, fazer maravilhas. Possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Um relatório estupendo, não é? Maravilhoso. Jesus Cristo testifica, ratifica até isso aí. Veja, mas, uma adversativa, uma conjunção coordenada adversativa aí. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É verdade o que vocês estão dizendo. Eu dei esse poder a vocês. Olha o que ele diz: eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Que maravilha, né? Vocês estão nadando em bênção, né? Como dizem por aí. Vocês são crentaços. São crentaços. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. Veja o versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim o quê? Porque o vosso nome está arrolado nos céus. Isso é que deve trazer alegria para o nosso coração, que ninguém pode tirar. Eu posso ser curado de uma enfermidade hoje, mas amanhã eu posso ter outra enfermidade. Mas a cura da alma, a transformação, a libertação da alma, a salvação, ninguém pode tirar, porque ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Precisamos, irmãos, dar ênfase naquilo que Jesus Cristo dá ênfase, não que Cláudia dá ênfase. Porque, amados, a melhor coisa, privilégio maior, segundo João, é aquele que foi concedido pelo Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Abra aí, eu não quero citar coisas, eu quero que você encha-se da palavra. A minha palavra não serve nada, para nada, se não está em cima desta palavra que é tudo. Abra aí 1 João 3, primeira carta de João, versículo 3. Eu sei de qual, mas eu preciso que você encontre o endereço, a versículo, a referência, para entender, para ficar na sua mente, porque você vendo e ouvindo, entrará mais, ficará mais no seu coração. Veja no capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filho de Deus. E de fato, somos o quê? Que convicção profunda de João, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, como Paulo diz. E continua. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, olha bem, que coisa gloriosa. Amados, agora somos filhos de Deus. Não seremos, não, somos. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, para buscar você que é filho de Deus, seremos semelhante a quem? A Jesus, a Ele. Semelhante a quem? A Ele. Com corpos glorificados. Por quê? Haveremos de vê-lo como Ele é. Que gozo, que maravilha. As pessoas dão muito ênfase às bênçãos temporais. Eu prefiro dar ênfase às espirituais e eternas.
porque esta ninguém pode tirar. Esta ninguém pode tirar de nós. Amados, esta atitude que Cristo exige, a qual é proporcionada pelo próprio Deus, que é a fé, pela pregação da palavra, é aplicada pelo Espírito Santo. Abra em 16:14, de Atos dos Apóstolos. Estou aqui quase como estudo bíblico, porque eu quero que você se firme nesta palavra. É na palavra que você deve confiar, não nos sentimentos, emoções que oscilam demais. Você tem que confiar no livro de Deus, o único livro de Deus, a palavra de Deus. Veja, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ela fazia o quê? Nos escutava. Esse homem tinha uma fé deturpada, ouvira de um Jesus que fazia milagres. Mas agora ele estava em contato com Jesus Cristo, começou a ter a fé correta. Ouviu, como é que tem lá? O homem creu em quê? Na palavra de Jesus. Meus queridos, olha, ela escutava Paulo, escutava Silas. O Senhor lhes abriu o coração para quê? Para entender as coisas que Paulo dizia. Olha a fé como vem. E nós pregamos, falamos, e o Espírito Santo começa a ensinar, mostrar, operar no coração das pessoas. Como Hinaldo, como Vânia. Vânia ficou querendo vir para frente, não foi, Vânia? Mas Deus já tinha trabalhado o seu coração. Fique pé, Vânia, não, e Hinaldo. Procurou-nos, porque o Espírito Santo trabalhou em suas vidas. Pode sentar. Quer ver mais? Zélia e Nê, levanta aí, Zélia e Nê. Foi Deus que fez no coração, nos procurou. Esta é a atitude, pode sentar. Esta é a atitude que Deus quer de nós, mas é Ele mesmo que proporciona o nosso coração. Porque vocês conhecem muito bem o texto, pela graça, salvos, mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, amados do Senhor, vamos confiar no que Deus disse. O pai do rapaz fez o pedido repetido para que Jesus descesse e curasse seu filho, porque ele estava morrendo. Jesus retruca: olha, se eu não fizer sinais, prodígios, vocês não vão crer. Mas mesmo assim, pela misericórdia dele, Deus atende. Deus age com misericórdia. É por isso que muitas pessoas aí que vão atrás de sinais, prodígios, em igrejas, que Deus faça tudo, que Deus resolva todos os seus problemas, etc. Deus, pela sua misericórdia, ainda atende. Não por aquele vulto que está pregando, aquele que está orando, mas porque Deus que age com misericórdia. Mas, amados, este homem mostrou um desespero de necessidade. Mas para Jesus, mais importante é a fé no que Ele é. E isso vai para a eternidade. Em último lugar, amados, a fé produtiva recai o quê? Uma ação. O quê? A obediência. Volta ao versículo 50, por favor. Veja que no versículo 50, novamente, teu filho vive, o homem crê na palavra de Jesus e partiu. Que fé maravilhosa é essa. Gente, como eu disse, Jesus Cristo já havia curado de várias maneiras. Com posição de mãos. Jesus já havia curado em falar assim, com um cego Bartimeu vê. Jesus Cristo já tinha ungido, curando pela unção, com óleo.
Já tinha curado de várias maneiras, mas esse homem não tinha nenhuma coisa similar do que Jesus já havia dito para ele. Vai, teu filho vive. Ele não tinha nenhum exemplo para seguir. Que fé maravilhosa, extraordinária. Porque a fé verdadeira requer obediência mesmo. No que Deus diz, no que Deus fala. Quantas pessoas deixam as fileiras evangélicas cristocêntricas porque não estão sentindo, porque não estão vendo. Este homem não precisou ver. Este homem não precisou sentir. Esse homem precisou obedecer. Como eu fiz uma camisa uma vez, né? Algumas pessoas devem ter ainda aqui na igreja. Importa 4 letrinhas. Vamos lá dizer? Obedecer. Vamos dizer bem rápido. Obedecer a Jesus. Importa isso. Importa ouvir e obedecer. A expressão do escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é a fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não vivemos por vista, mas por fé. Este homem tinha uma fé diferente, mas estava crescentemente sendo transformada esta fé de um Jesus milagroso para o Jesus que realmente é o Messias, o Cristo. E amado Senhor, este homem obedeceu, mesmo sem ver nada. Obedeceu a ordem, teu filho vive. No dia seguinte, ele soube da concretização. E veja que esta fé verdadeira, naquilo que ele ouviu de Jesus Cristo, naquilo que ele realmente recebeu de Jesus Cristo, veja, amado do Senhor, o que esse homem chegou à conclusão? Essa fé é produtiva. Volte para o texto aí. Veja o seguinte, no versículo, versículo 52 e 53. Então, indagou deles a que hora os seus filhos se sentiram melhor. Informaram ontem, a hora 7h, 13 horas, a febre deixou. Com isto, preste bem atenção aí, com isto, o que aconteceu? Reconheceu o pai, se aquela precisamente a hora de quê? Que Jesus lhe dissera, teu filho vive, creu nele, quem? Creu ele e toda a tua casa. A fé verdadeira produz, mostra. Aquele fato não foi uma coincidência, não foi uma obra do acaso, mas foi uma providência de um Jesus todo-poderoso, um Jesus onisciente, que pode transformar vidas. E toda uma casa creu em quem? Em Jesus Cristo. Como está a sua fé? Tem esses passos aí? Recebe uma ordem de Jesus. Confia nos atributos de Jesus. Exerce uma atitude simples, fé. E obedece em cima disso aí. Aí você vai ter uma fé consistente, firme, inabalável. Uma fé que ninguém pode tirar, porque foi dada por Deus. Como diz Judas, uma fé que de uma vez por todas foi dada a quem? Aos santos. Amados, concluindo. Não colocou, né? Aqui, a cura foi anunciada. Teu filho vive.
Os servos testemunharam dessa cura, no versículo 51. A cura foi reconhecida pelo oficial. E por último, a fé produziu. A família também creu. Que o Senhor, amados, haja em nossas vidas a ponto de que nossa fé possa produzir conforme a vontade de Deus. A fé do oficial foi submissa, agiu conforme a palavra de Deus e materializou-se pelo resultado, a cura do menino. Que Deus nos abençoe, que possamos entender isso. Viver uma fé produtiva, uma fé que leva à obediência, para a glória exclusiva de Deus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar em nome de Jesus Cristo.